Vocês saíram de Jesus Cristo e Deus e foram para Yahweh e Yahushua, se tornaram 2 vezes mais filho do inferno. Eles procuram no Deus Google da internet, o Espírito Santo Google da internet, e pensam que tudo que eles veem ali é verdade, sendo que a Google e a internet foram manipuladas pelos judeus, pelos romanos, pelas religiões evangélicas, pela religião católica e pelo judaísmo, para levar vocês ao erro. Você saindo da evangélica vai para a católica, da católica vai para o judaísmo, porque a filha tem uma religião evangélica, protestante, maçônica, gospel. A mãe tem uma religião católica, apostólica, romana. E o marido, o pior de todos, o pior do que pastor evangélico, pior do que padre, pior do que espírita, é o marido, o judaísmo. Mas vocês defendem o marido, Yahweh, Yahushua, o dragão, diabo, Satanás. O judaísmo tem base na Cabala. Notem que ele usa uma estrela no peito, o pentagrama da Cabala. Todo o judaísmo pertence à Cabala. Os líderes evangélicos pertencem à maçonaria. E os líderes do judaísmo pertencem à Cabala. E o Deus da Cabala se chama Yahweh, Yahushua, o dragão, o grande dragão, a serpente do Jardim do Éden. Esse Deus deles lá é o diabo. Yahweh, Yahushua é o diabo, o Deus da Cabala. É pai deles. Eles usam pentagrama e eles glorificam ao Deus de Israel, o Deus da Cabala, Yahweh e Yahushua. Você não vê nunca Deus fazendo aliança com o gentio. Deus fez aliança com Israel. Até mesmo a nova aliança através de Yeshua. Que fala, com a casa de Israel e com a casa de Judá, farei uma nova aliança. Então Deus fez aliança com o gentio? Não fez. Se o povo judeu, naquela época, blasfemava o nome do nosso Pai, te pergunto, qual era o nome que eles usavam naquela época? Jesus Cristo? Deus? Jesus? Os que os hipócritas estão ensinando aqui para vocês, meus irmãos, devotos de Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo, um bando de hipócritas irracionais que não querem aprender, bem que o nosso Pai, nosso Messias falou, ó, esse povo não quer aprender. Porque o nosso irmão, o profeta Isaías, naquela época falou assim, ó, vocês blasfemam o nome do nosso Pai todos os dias. Nosso Pai avisa, bem claro pelo profeta, ó, vocês vão saber meu nome só naquele dia. Quando eu voltar com meu filho, o Messias, aí vocês vão saber o meu nome. Então por que vocês hipócritas, povo de Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jesus Cristo, ficam blasfemando o nome do nosso Pai? O que vocês têm na cabeça? Vocês estão blasfemando o nome do nosso Pai todo dia? É porque vocês estão blasfemando o nome do nosso Pai todo dia. Ele disse que a gente só vai saber o nome dele na hora que ele voltar com o filho dele. Então vocês querem dar o nome do nosso Pai? Quem são vocês? Quando você chama o nosso Pai de Yahweh, você está blasfemando. Quando você chama o nosso Messias de Yahushua, Yeshua, Javé, Jesus Cristo, Deus, você está blasfemando. É isso que ele quer dizer. Então se você segue esses demônios, esses caídos, que são anjos caídos, demônios, são nome que o diabo teve durante muito tempo. Você, povo de Israel, estão blasfemando o nome do nosso Pai todos os dias. Te pergunto, qual era o nome que os judeus blasfemavam? Não era Yahweh? Ou você acha que era Baal? Já não bastou os erros que aprendeu nas igrejas católicas, já não bastou os erros que aprendeu nas igrejas evangélicas, vai no lixo do judaísmo. Eu venho falando para vocês já faz tempo que o hebraico é a língua satânica. Fuja do judaísmo, da religião judaica, do hebraico. Fuja das igrejas evangélicas, fuja da igreja católica, fuja das religiões, do espiritismo, fuja. Isso não procede do nosso Pai, mas sim do diabo, que é o pai das religiões, o pai deles, de todas as religiões, sem exceção. Então a palavra YHWH, meus irmãos, hoje, a partir de hoje, nunca falaram isso para vocês, a partir de hoje vocês vão saber. Notem, meus irmãos, o nosso Pai, o nosso Messias nunca falou hebraico. O hebraico foi uma língua criada por Satanás, que deu a seus filhos, os judeus, que são filhos de Satanás. Estou avisando vocês. A palavra YHWH nada mais significa que a palavra Abba, Pai.
Quando ele diz eu sou quem eu sou, ele está dizendo eu sou quem eu sou, eu criei o mar, eu sou o pai do mar, eu sou o pai dos peixes, eu sou o pai de tudo que há na terra, eu sou o pai dos animais, eu criei o sol, eu criei a lua, eu criei o céu, eu criei a terra, eu sou o pai, eu sou YHWH, eu sou o pai de tudo. YHWH, meus irmãos, nada mais significa do que Abba, em aramaico, nada de judaico. Judaico veio depois, eles tentaram, o judaísmo usou o hebraico para blasfemar as escrituras. E aí hoje, o que chegou para vocês aí, chegou, tá vendo? Tudo adulterado, blasfemado, é por causa desse maldito hebraico que chegou para anular. Entendeu? Pai, meus irmãos, nada daquelas línguas loucas, desse judaísmo hebraico, não esquece. Se você quer chamar ele de qualquer coisa, Jeová, Javé, Yahu, Yahoo, chama do que você quiser. Chama o que vocês quiserem. Mas a verdade hoje vocês estão sabendo. Se você encontrasse o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, você ia chamar do quê? Ô Jeová, ô Yahoo. Isso é loucura, meus irmãos. É paranoia. Paranoia. O certo. Como o Messias disse, quando for falar com o Pai, Pai nosso que está no céu. Quando o Messias diz bem claro, a ninguém nessa terra chama de Pai, porque você só tem um Pai. Um Pai. YHWH, que significa Pai. Abba, Pai. Se você entendeu isso, meus irmãos, ó, graças ao Pai por isso. Entraram com o hebraico, misturaram o aramaico com o hebraico, e aí começaram a blasfemar todas as escrituras, aí chegou tudo errado pra gente, aí depois chegou, os gregos mudaram, aí depois os católicos mudaram, e agora os evangélicos tá mudando tudo também, agora virou festa. Tanto faz qual nome, né? Porque muita gente fala assim, não importa, a gente pode chamar ele de Jesus, de Jesus Cristo, de Yahushu, Yeshua. Então tá bom, se você tá na rua, alguém grita seu nome, vamos supor que o seu nome é Robert. Ei, Marco Antônio! Você vai olhar para trás? Não tá te chamando? Por que você vai olhar para trás se não tá chamando o seu nome? Então seja inteligente, meus irmãos. O Messias era galileu, falava aramaico, portanto, seu nome nunca poderia vir do hebraico, como ensinam, mas sim do aramaico. Outros ainda afirmam que o aramaico se derivou do hebraico, o que está totalmente errado. O aramaico já existia antes do hebraico. Aramaico é uma antiga língua semítica, que se deriva do povo arameu há cerca de 1200 a.C. Difundida da Síria até a Mesopotâmia Ocidental, tornou-se a língua principal da região quando os caldeus que falavam aramaico fundaram o Império Neobabilônico, além de se tornar a principal e mais falada língua na região da Palestina. Portanto o Messias como Galileu, nunca poderia ter nome em hebraico, como Yeshua ou Yahushua por exemplo. Além disso os judeus não creem no Messias, então como as pessoas buscam seu nome em textos hebraicos? Curiosamente o nome Yeshua é usado para nomear bares, ruas e até cemitério em Israel, e você acredita mesmo que se esse nome fosse do Salvador ele seria usado em tais lugares? Todos são nomes falsos, assim como os nomes Yahoo, que muitos defendem como sendo o correto. Tanto as derivações fonéticas como Yahu e Yahoo, se derivam do deus gnóstico Yahu. Yahu é o nome de Deus entre os gnósticos, o Espírito Divino que está simbolizado pela vogal O, que é o círculo eterno. A letra I que simboliza o ser interno de cada homem, porém ambos se misturam com a letra A, que serve de ponto de apoio. Este nome Yahu é cabalisticamente idêntico ao da besta e ao seu número 666, de modo que quem invoca o primeiro também invoca o último. Yahu, Iota, Alfa, Ômega, era a forma grega do tetragrama YHVH, o nome divino hebraico para Deus. Embora seja uma referência a Jeová ou Yahvé, o Yahu também foi amplamente associado a Hermes e Baco, especialmente em textos mágicos antigos e amuletos. Não importa a grafia, a vocalização da palavra Yahu é a mesma. E como o pai teria um nome semelhante em fonética com nomes de demônios? Não teria lógica. Todos esses nomes com pronúncia Yahu, usados para designar o Altíssimo e seu Filho, são na verdade nomes oriundos de demônios, do ocultismo e cabala, os quais eram usados pelos gnósticos do passado.
O Altíssimo se revelou com o título aramaico de Abba, que significa Pai. Por isso ele diz: Eu sou o que sou, ou seja, o Pai de todos, o Criador de tudo. Já Satanás, para blasfemar, transliterou o Abba do aramaico para o tetragrama YHWH, no hebraico, o Yod He Vav He, para que o Abba não fosse pronunciado por seu povo. Por isso o hebraico original não tinha vogais, para se tornar impronunciável a fonética de Abba, o nome impronunciável de Deus segundo os judeus. Depois o tetragrama foi transliterado e sua pronúncia passou a ser Yahvé, o Javé ou Jeová, o Deus dos cabalistas. Javé ou Jeová, que na verdade se oriunda de um deus pagão adorado pelos israelitas. Trechos mais antigos da Bíblia hebraica dizem que Javé é nome de um deus que veio de Edom e de Teimã. Da mesma forma é o nome Senhor, o qual também é citado na Bíblia para designar Deus, mas que na realidade significa Baal, um demônio adorado pelos judeus no tempo de Acabe. Assim como o nome Deus, que também se oriunda do nome de Zeus. Mais tarde, quando o hebraico foi assimilado com vogais ao tetragrama, foi dado origem a outros diversos nomes de Deus, como Elohim, El Shaddai, Adonai, Yeshua, Yahweh, dentre outros, todos nomes modificados, que fazem referência a demônios e deuses pagãos, os quais os judeus adoravam. Veja nesta passagem que o Deus de Israel diz a Moisés que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó pelo nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas pelo nome de Adonai, Senhor, não foi totalmente conhecido, ou seja, esse Deus, que era o próprio Satanás, se utilizava de vários nomes para se apresentar a seu povo como Deus. Foi assim que Satanás enganou o povo, pegando o Abba de Pai e transliterando para o hebraico, que por sua vez modificou totalmente sua pronúncia e sentido, criando novos nomes e títulos, a fim de fazer todos adorarem a demônios e deuses pagãos no lugar do Pai. Por isso há tantos nomes. Nós devemos chamar ao Altíssimo somente pelo título de Pai, e não por nomes próprios, pois o Pai sabia que se revelasse seu nome ao mundo tanto Satanás como os pecadores iriam blasfemá-lo, mas as pessoas cegas de entendimento ficam incessantemente procurando nomes para designar ao Pai, e com isso acabam adorando a falsos nomes, criados por demônios. Da mesma forma devemos chamar seu filho pelo título de Messias, pois seu nome foi alterado pelos caídos, para que as pessoas idolatrem um impostor no lugar do verdadeiro, como é o caso do ídolo romano Jesus. O nome Jesus surgiu no século XV, com a criação da letra J pelo francês Pierre de la Ramée. Não existe a letra J no aramaico, grego e latim, ou seja, foi um nome totalmente inventado. Mais uma vez caindo no engano da transliteração, a religião afirma que o nome do Salvador se derivou da raiz hebraica Yeshua, que significa salvar, oriunda do tetragrama, que por sua vez se transliterou para Isos em grego e depois Iesus em latim, para então se tornar Jesus na língua portuguesa. Não se translitera nome próprio, seu nome deve ser o mesmo tanto em escrita como em fonética, em qualquer parte do mundo, não existe transliterar nome. Por isso nos dias atuais vemos tanta infinidade de nomes para designar tanto o Pai como o Messias, e todos esses nomes são falsos e heréticos, oriundos da língua satânica hebraica. Curiosamente, vários nomes de deuses pagãos não têm seu nome transliterado, mas em compensação o nome do Messias foi transliterado em diversas línguas. Além disso, sus em latim significa porco, junto com o lé, que significa, ou seja, o que se torna, ou seja, porco. A própria Bíblia se contradiz quanto ao nome do Salvador, pois tanto em Isaías e Mateus o nome designado ao Messias era Emanuel, mas misteriosamente esse nome deu lugar ao nome Jesus. Em latim, se somada as letras do nome Jesus Christi Filii Dei, resulta no número 666, o número da besta, pois o Jesus romano é o próprio anjo caído Azazel, o qual se colocou no lugar do Messias como um impostor. Não caia no engano. Veja a infinidade de transliterações, traduções, tantos nomes, pronúncias, que chegam até a ferver a mente. As coisas do Pai são simples, somente amor ao próximo e crer nele. Não seja um idólatra de nomes como os religiosos, pois o importante para o Pai é que você coloque as palavras do Messias em prática. O verdadeiro nome do Pai e do Messias somente os salvos saberão no reino,
pois somente seus filhos o poderão pronunciar, e não nesse mundo, domínio de Satanás e de pecadores, os quais só iriam blasfemá-lo como já fazem todos os dias por meio dessa infinidade de nomes. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto o meu povo saberá o meu nome, pois, naquele dia, saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu pai, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu pai, e o nome da cidade do meu pai, que desce do céu, do meu pai, e também o meu novo nome. O Messias foi claro que só conheceríamos seu nome e do seu pai no reino. O objetivo dos caídos foi o de blasfemar do Pai e fazer as pessoas se tornarem idólatras de nomes, por isso há tantos nomes, para dividir as pessoas, pois assim a pessoa sempre vai sair de um para o outro, crendo que tal é o verdadeiro, que o salvará, assim como ocorre com a infinidade de templos e denominações religiosas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, e nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que o Mestre diz abertamente que nunca vos conheci, pois eles nunca o conheceram de fato, pois estavam todo o tempo invocando e clamando através do nome de impostores como Jesus, Yahru, Yahushua, Yeshua, Jeová, Senhor, etc.,